A morte dos jovens dentro de carro em Balneário Camboriú. Polícia Civil e Científica concluem que grupo morreu por asfixia após inalação de monóxido de carbono. Multa para usuários de drogas em espaços públicos. É o que consta em um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Reflexos do calorão. Chegada do verão provoca aumento na venda de ventiladores e condicionadores de ar. As exportações catarinenses em 2023. Vendas para o exterior registram queda de 3,3% frente ao total exportado em 2022. Preocupação em todo o país. Cresce o número de crianças que nascem e não têm o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com novas informações sobre a morte dos 4 jovens dentro de um carro no começo do ano em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Hoje, as polícias civil e científica divulgaram o laudo com a causa da morte dos jovens. A repórter Gabriela Mariotto acompanhou. 12 dias após o acidente que vitimou 4 jovens em Balneário Camboriú, a Polícia Científica de Santa Catarina afirma que as mortes foram causadas por asfixia por monóxido de carbono. Qualquer lugar que estiver fechado e que comece a ter um incêndio com queima de material orgânico, a concentração do monóxido de carbono começa a aumentar demais. E o grande problema é que o nosso sangue, ele carrega oxigênio. Então a gente tem a oxihemoglobina. Quando a gente está exposto ao monóxido de carbono, ele forma a carboxihemoglobina. Então, ao invés de levar oxigênio para os nossos órgãos, ele leva o monóxido de carbono e acaba acontecendo basicamente a morte, a hipóxia dos nossos órgãos, e a morte final é por asfixia. A perícia indicou que a concentração de monóxido de carbono no corpo das vítimas era superior a 50%, que é fatal para seres humanos. De acordo com a polícia, o veículo havia passado por mudanças mecânicas irregulares e, por isso, o gás era liberado diretamente na entrada do ar-condicionado do carro. Ele descarregava em 3 pontos, né? O comum de todos os carros, que é na parte traseira, no caso 4 pontos, porque eram 2 saídas traseiras. No meio do carro, embaixo da assoalho, que foi a derivação que foi feita. E logo na saída da turbina, que foi o ponto de rompimento. Então essa gerava uma vazão grande de monóxido de carbono, de poluentes para dentro do cofre do motor. Esses gases se acumulavam ali e depois, posteriormente, eles escapavam por frestas, por baixo do veículo e contaminavam aquela atmosfera. Com o ar-condicionado funcionando, ele succiona ar. Então ele gera um fluxo de ar que acabou levando isso para dentro do veículo. A polícia ainda vai ouvir os responsáveis pelas alterações no veículo para apurar os possíveis culpados. Já foi identificado e ouvido o proprietário da oficina que foi responsável por essa modificação do escapamento e serão ouvidos ainda agora os 3 funcionários que eram os responsáveis pela construção do equipamento e pela instalação. Uma vez que essa peça foi manufaturada na própria oficina, era uma peça de certa forma caseira. Então, e com esses defeitos da peça, da solda mal feita e o problema da instalação ali da presilha, né? Então tudo indica que houve uma imperícia por parte das pessoas que instalaram e criaram esse produto. Também em Balneário Camboriú, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que pretende multar pessoas que forem flagradas usando drogas ilícitas em locais públicos como praças, ciclovias e ruas. O valor da multa é de R$ 411,93, o que equivale a 1 UFM, Unidade Fiscal de Município. Mas a multa pode ser dobrada se o flagrante ocorrer perto de uma escola, de uma instituição de ensino, de uma unidade de saúde, de um hospital ou até mesmo de uma instituição cultural. A lei foi aprovada pelos vereadores e agora aguarda a sanção do prefeito da cidade. Assim que passar a valer, a multa deverá ser paga em até 30 dias após aplicada. O objetivo da lei é reduzir o consumo de drogas em Balneário Camboriú e o valor arrecadado com as multas deverá ser aplicado em um programa de prevenção às drogas no município ou revertido em benefícios de entidades conveniadas. A Secretaria de Segurança Pública de Itajaí e a Polícia Civil prenderam ontem um homem de 35 anos acusado de desviar mais de R$400 mil em combustível da Prefeitura de Itajaí. O acusado era ex-estagiário da secretaria e foi preso em flagrante no centro da cidade, quando pagava o abastecimento, vejam só, com cartões desviados da prefeitura. Isso mesmo.
Investigações constataram que viaturas já baixadas da frota eram supostamente abastecidas. E também havia a ocorrência de abastecimentos sucessivos de uma mesma viatura em capacidade superior ao tanque do veículo. O homem vai responder por estelionato contra órgão público. Um acidente entre uma caminhonete e um micro-ônibus provocou a morte de um homem na BR-116 em Correia Pinto, na Serra Catarinense. Foi na manhã de hoje. Mauri Zanghilini, de 32 anos, dirigia uma caminhonete com placas de Correia Pinto que bateu de frente no micro-ônibus com placas de Lages que transportava trabalhadores. O jovem morreu na hora. O motorista do ônibus, de 48 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital de Correia Pinto. 5 passageiros, 2 homens e 3 mulheres, também ficaram feridos e foram para o hospital. Um terceiro carro se envolveu no acidente, mas neste caso a motorista escapou sem ferimentos. O acidente interditou totalmente a rodovia e o tráfego só foi normalizado por volta de 10h30 da manhã. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão dos concursos para oficiais e praças da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. A ministra alegou que os editais limitavam as vagas para mulheres. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, acolheu o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Com isso, fica impedida a divulgação dos resultados e a homologação dos concursos. Se os resultados tiverem sido publicados, ficam vedadas as nomeações ou a posse dos aprovados até o julgamento do mérito da ação. O edital ofertou 550 vagas, 500 para soldados e 50 para oficiais. Desse total, 10% são para mulheres. O entendimento da Suprema Corte é de que as limitações aos concursos são inconstitucionais e desrespeitam o princípio da igualdade de gênero. Bom, em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que vai pedir à ministra e aos demais ministros do STF a reconsideração ou a readequação da decisão para permitir a continuidade do certame. O entendimento é o de que são válidos 2 artigos da Lei Complementar 704 de 2017, que estabelecem percentual mínimo de 10% das vagas de concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para mulheres. Segundo a PGE, esses artigos tratam de percentual mínimo e não de limite máximo, o que garante a participação feminina nas instituições militares catarinenses. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta sexta-feira com a Adriana Araújo. Olá, Adriana, boa noite. Oi, boa noite para você. Daqui a pouco, no Jornal da Band, depois de 12 dias de buscas, foram encontrados os destroços do helicóptero que desapareceu em São Paulo na virada do ano, numa viagem rumo ao litoral. Segundo a polícia, não há sobreviventes. A aeronave caiu perto de Paraibuna, no Vale do Paraíba. O local, no meio da mata, agora está preservado por uma perícia. Piloto e passageiros não resistiram à queda. A principal suspeita é que eles desafiaram o mau tempo seguindo viagem e essa teria sido a causa do acidente. A gente fala também da prisão de um chefe do PCC na Bolívia. Só que quando ele chegou aqui no Brasil, foi solto, porque foi beneficiado por uma decisão da Justiça que entendeu que ele já havia cumprido a pena pelo assassinato que cometeu em 2009. A gente traz todos os detalhes dessa decisão polêmica e também um alerta de saúde. Muito cuidado com o chip da beleza, que não é autorizado pela Anvisa às 7h20. A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E ainda hoje no jornal, com o calorão, cresce a venda de condicionadores de ar no comércio. Os detalhes logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta. O governo do estado vai oferecer até o fim do mês o pagamento de taxas e tributos via Pix. Essa medida faz parte do Plano de Ajuste Fiscal, PAFISC, e pretende reduzir a burocracia para o consumidor. Ao vivo, o Ronaldo Penido tem as informações para a gente. Olá, Ronaldo, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A nova modalidade de pagamento de tributos e taxas do Estado vai estar disponível para os contribuintes a partir do dia 22 de janeiro. Os contribuintes vão poder pagar impostos como o ICMS via Pix, usando só o QR Code. A novidade já havia sido definida pelo governador do estado, Jorginho Melo, em março do ano passado, no âmbito do Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, o PAFISC.
Já o pagamento do IPVA dentro destas condições vai levar um pouco mais de tempo, aproximadamente 120 dias, já que as equipes estão realizando alguns ajustes no sistema. Além de facilitar a vida das pessoas com a redução da burocracia, o custo das operações deve diminuir, já que atualmente o custo pode chegar a R$ 1,35 devido à emissão de boletos. Já o Pix vai custar apenas 20 centavos para o Estado. Assim, a economia deve passar de 15 milhões de reais entre os anos de 2024 e 2027. Atualmente, 11 instituições financeiras estão credenciadas para realizar as operações. Com o Pix, esse número subirá para 800 instituições que estarão autorizadas, habilitadas para realizar o pagamento, para receber o pagamento das taxas e tributos do Estado de Santa Catarina. Portanto, o sistema começa a operar a partir do próximo dia 22 de janeiro. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Boa noite, bom fim de semana para você. Bom, nessa semana a gente falou aqui no Band Cidade sobre as exportações de carnes do Estado que registraram recordes em 2023. Hoje, a Federação das Indústrias divulgou os dados totais das exportações. E aí o faturamento do que foi exportado foi menor do que o de 2022. Em 2023, Santa Catarina exportou o equivalente a 11 bilhões e 600 milhões de dólares. O valor superou os 11 bilhões de dólares pelo segundo ano consecutivo. No entanto, este mesmo valor representa um recuo de 3,3% em relação ao ano de 2022. Segundo o Observatório Fiesc, os 2 últimos meses de 2023 foram de crescimento no mercado global, o que ajudou a recuperar parte das quedas registradas no segundo semestre. Pelo terceiro ano consecutivo, os Estados Unidos se mantiveram como o principal destino das exportações de itens manufaturados catarinenses. As carnes seguem sendo os principais itens exportados, com aumento nas vendas de aves para China, Arábia Saudita e México e de suínos, com crescimento nos negócios com Filipinas, Chile e Japão. E ainda na economia, a produção industrial catarinense registrou queda em novembro, segundo dados divulgados pelo IBGE. O estado acompanhou outros 5 estados da federação que também tiveram um índice negativo no período. Em novembro, na comparação com outubro, a produção da indústria registrou queda de 0,7%, já com os ajustes sazonais. Foi o menor percentual entre os estados que tiveram um índice negativo. Em relação a novembro do ano passado, houve alta de 2,2%. No acumulado de janeiro a novembro de 2023, a indústria catarinense recuou 1,7%. E nos últimos 12 meses, queda de 1,6%. Em novembro, 8 dos 14 setores pesquisados pelo IBGE registraram alta, com destaque para máquinas e materiais elétricos. 7 setores tiveram queda, sendo o vestuário foi o que teve a redução mais acentuada. Vamos falar um pouquinho de educação. Começa no próximo dia 22 de janeiro o prazo para as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação. O prazo termina no dia 25 de janeiro. Em todo o país, o SISU vai oferecer 264.360 vagas em 127 instituições de ensino superior. Em Santa Catarina, a Universidade Federal vai oferecer 1.472 vagas. O Instituto Federal Santa Catarina vai disponibilizar 1.472. O Instituto Federal Catarinense vai ter à disposição 953 vagas, enquanto a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, vai ofertar 767 vagas. Diferentemente de edições anteriores, neste ano o SISU vai ter uma edição única, com cursos que podem começar no primeiro ou no segundo semestre de 2024. Vão poder se inscrever alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2023 e que não zeraram na redação. Olha, uma boa notícia para quem quer curtir ao ar livre. Um sistema de alta pressão no litoral sul do Brasil deixa o tempo firme na maior parte do fim de semana em Santa Catarina. O sábado vai ter, então, sol entre nuvens em todas as regiões de Santa Catarina. As temperaturas vão estar um pouco mais amenas ao amanhecer e entram em elevação ao longo do dia. Vamos conferir? Mínimas e máximas do sábado. Florianópolis, mínima de 20, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 25. Em Blumenau, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Página 2, Criciúma, sul catarinense, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em São Joaquim, variação entre 14 e 27. E em Chapecó, 16 graus de mínima e 33 graus de máxima.
O domingo vai ser ensolarado em Santa Catarina, só que no fim do dia tem aumento de nuvens na maioria das regiões do estado. Entre o extremo oeste e o litoral sul, pode então ter chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas vão estar em rápida elevação e à tarde vai ter calor em todo o estado de Santa Catarina. Vamos conferir? Na capital, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Jaraguá do Sul, a variação vai ser entre 16 e 35. Em Itajaí, litoral norte, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Viramos a página. Sul catarinense, Tubarão, mínima de 16, máxima de 35 graus, calorão por lá. Em Lages, a variação vai ser entre a mínima de 12 e a máxima de 29. E em Concórdia, no oeste catarinense, mínima de 18 e máxima de 34 graus. A seguir tem esporte. Times catarinenses entram em campo pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os detalhes depois do intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta, agora preste atenção nesse dado. Só no ano passado, mais de 170 mil crianças nasceram e não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Aqui em Santa Catarina, os números também chamam a atenção. Um dado preocupante. Você confere agora com a Gabriela Mariotto. Ter o nome dos pais na certidão de nascimento é um direito de toda criança e adolescente. Mas nos últimos anos, Santa Catarina tem registrado cada vez mais crianças sem a paternidade reconhecida. Entre 2023 e 2022, tivemos um acréscimo de pais ausentes nos registros em Santa Catarina. Porém, esse acréscimo foi muito baixo. Mas, tratando-se de criança, qualquer aumento ele assusta. Então, é o que prejudica a criança e o que deve ser evitado. Somente no ano passado, 4.695 crianças catarinenses foram registradas sem o nome do pai em suas certidões de nascimento. Nos últimos 3 anos, já foram mais de 13 mil certidões ausentes de paternidade, ou seja, feitas apenas em nome da mãe, mas com indicação do nome do suposto pai, para que a Justiça realize o reconhecimento. O direito à filiação é um direito, inclusive, atinente aos filhos havidos fora do casamento. Geralmente, são estes indivíduos que não têm o nome do pai inscrito no assento de nascimento. A partir do momento em que a criança nasce, você tem a possibilidade de tentar o reconhecimento de paternidade por meio daquilo que se chama de averiguação da paternidade. É um procedimento extrajudicial. Via de regra, se o exame de DNA é positivo, o pai reconhece a paternidade e há a averbação do nome do pai no assento de nascimento. Nos casos em que o pai não reconhece a paternidade ou até mesmo se recusa a realizar o exame de DNA, abre-se então a possibilidade do ajuizamento da chamada ação de investigação de paternidade. Aqui sim, já estamos tratando de uma ação judicial regida pela Lei 8.560 de 1992. O reconhecimento da paternidade pode ser feito em qualquer momento da vida, inclusive após a morte do pai. É um processo que garante o direito à pensão alimentícia, herança e convívio familiar. A partir do momento em que há a averbação do nome do pai no assento de nascimento da criança, aquela criança passa a ter direito ao convívio familiar, previsto no artigo 227 da Constituição Federal. O pai passa a ter sobre ele também os deveres paternais, descritos no artigo 229 da Constituição Federal, assistir, criar e educar, e, consequentemente, a criança passa a ter direito a alimentos, passa a ter direito à herança, e mais do que isso, a criança vai ter a sua honra preservada. A ausência paterna ultrapassa as linhas da certidão de nascimento e dos direitos materiais. Causam impactos e traumas no desenvolvimento emocional da criança e podem durar uma vida toda. Essa interação pai-filho é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento cognitivo e social da criança. O pai, ele transmite uma segurança para a criança. Esse pai facilita essa relação pai-filho, facilita o aprendizado da criança. Tem pesquisas que mostram que crianças que têm o pai ausente, elas têm a tendência de repetir os anos escolares, de apresentar comportamentos agressivos, né? Então, isso tudo vai gerando uma frustração muito grande na criança.
O Campeonato Catarinense começa na semana que vem. Os times do estado seguem em busca de reforços para a temporada. Vários foram apresentados oficialmente. Confira. Maicon Douglas vem por empréstimo da Tombense, mas na temporada passada jogou pelo ABC. E essa vai ser a primeira vez que o atacante disputa o Campeonato Catarinense. É um campeonato muito bom, né? O Catarinense eu nunca tinha jogado, mas é muito competitivo e uma competição muito boa. Espero poder agregar ao grupo. A Chapecoense continua movimentando a sala de imprensas da Arena Condá, mas 3 jogadores foram apresentados. Tarek defendeu em 2023 o Botafogo de Ribeirão Preto. O volante assinou com a Chapecoense até novembro deste ano. Robinho tem apenas 20 anos e é uma aposta da direção da Chape. O contrato do jogador vai até o final do Catarinense. Já Tomás Badinelli é um velho conhecido da torcida da Chapecoense. O meio-campista defendeu o Verdão em 2022 na Série B do Campeonato Brasileiro e agora está de volta. E as novidades e apresentações não param por aí. No Avaí, 2 atletas falaram pela primeira vez. O zagueiro Thiago Pagnussati e o volante Ronaldo Henrique. O zagueiro chega com um contrato até abril de 2025. Na temporada passada, ele estava no Ceará, onde disputou 39 partidas, fez 2 gols e deu uma assistência. Quem também está ansioso para jogar é Ronaldo Henrique. O contrato do volante com o time Azurra vai até o final de abril de 2025. Copa São Paulo de Futebol Júnior, a segunda fase não tem sido boa até agora para os times catarinenses. 2 deles já foram eliminados. A Chapecoense chegou a abrir 4-2 frente ao Tiradentes do Piauí, mas o time do Nordeste arrancou um empate nos acréscimos do segundo tempo. No final, 4-4 e disputa de pênaltis. Deu Tiradentes por 5-4, Chapecoense eliminada. O Figueirense também está fora. O time saiu na frente do Coimbra de Minas Gerais, mas também cedeu o empate no fim do segundo tempo. Final 1-1 e nos pênaltis deu Coimbra 3-2. Neste momento, Criciúma e São Carlense estão em campo. A partida começou às 7 da noite, está no primeiro tempo, placar fechado 0-0. O Avaí só joga neste sábado às 11 horas da manhã contra o Juventus de São Paulo. Vamos dar uma passadinha agora para conferir os destaques do portal tvbv.com.br. No telão do Band Cidade as informações. Destaque para o tempo. Fim de semana vai ter sol, calor intenso e temporais em Santa Catarina. Você viu a previsão aqui no jornal. Tempestade causa microexplosão e estragos no Vale do Itajaí. Tem também policial responsáveis por modificações em BMW poderão responder por homicídio culposo. Aqui, tratamento de HIV com um comprimido único chega às farmácias no Brasil. Reeducandos da penitenciária de Florianópolis colaboram com limpeza pública. Tem também aqui, o Ministério do Trabalho divulga e atualiza valores do seguro-desemprego para este ano de 2024. Informações ainda, ocorrência de acidente entre caminhonete e ônibus que mata uma pessoa e deixa feridos na Serra. Mais para baixo aqui você tem outros destaques, outras informações. Mega operação elucida duplo homicídio ocorrido na Praia do Rosa. Tem também comércio ilegal de animais silvestres, é alvo da Polícia Federal em Itajaí. E ainda muito mais, você confere muitas informações no portal tvbv.com.br. Informações e também a coluna dos nossos colunistas. Você vai conferir tudo isso e muito mais a partir do portal. É só você escanear com o seu smartphone um QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado com o nosso portal. Acesse tvbv.com.br. Olha, o calorão dos últimos dias provocou um verdadeiro corre-corre ao comércio. Consumidores de olho nos condicionadores de ar e também nos ventiladores. As vendas destes 2 produtos cresceram, quase que dispararam. É o que mostra agora para você o repórter Ronaldo Penido. Com os termômetros marcando próximo dos 40 graus, todo mundo busca uma alternativa para aliviar o calor. A estação mais quente do ano aquece literalmente o mercado, com aumento nas vendas de ventiladores e ar-condicionado. A gente está recebendo uma demanda bem grande, né? Na última semana a gente chegou a receber a mais de 200 peças, já saiu, já teve reposição e está tendo bastante procura realmente, bastante movimentação e giro desse produto. Nessa loja aqui, a venda de ventiladores e ar-condicionado cresceu 85%, mesmo com a variação de preços em relação ao ano passado. Toda hora chega gente em busca dos equipamentos e o último aparelho acaba de ser vendido. Quem levou o ar-condicionado foi o Fernando e a esposa, que não queriam mais passar calor. Vamos instalar já amanhã o ar-condicionado para
botar em funcionamento o mais rápido possível. Outro serviço que apresentou aumento na demanda foi o de instalação e manutenção de ar-condicionado para veículos. Aumentou no máximo aí 50%, tanto como instalação de ar-condicionado como a manutenção. A demanda está grande, tá? Para ter uma ideia, a gente trabalhava muito com agendamento antes e mudamos os planos ali para atender por ordem de chegada. Quem já tem ou deseja instalar um ar-condicionado no veículo deve ficar atento às manutenções periódicas, que garantem a segurança nas estradas. Tudo que tu prevenir antes, que tu conseguir trazer antes de tu ir viajar, lá no inverno, se tu conseguir vir fazer, dar uma manutenção, fazer uma troca de filtro, quando chegar no verão, que a demanda é muito grande, tu já vai estar safo de fila, safo de estresse, safo de calor, tudo prontinho já pro verão, né? Com previsão de temperaturas mais quentes, o mercado deve se manter aquecido, o que vai obrigar os lojistas a repor os estoques para atender a demanda. Não estamos dando conta de abastecer os produtos na área de venda, toda hora é aquela correria, cliente quer o ventilador, cliente não quer passar calor. 7 horas e 17 minutos, 7 e 17. Você confere agora imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses. É Florianópolis na tela para você. 23 graus é a temperatura. Em destaque você vê na parte baixa do vídeo a área continental da cidade e depois as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. E ao fundo, a ilha de Santa Catarina, a área central da capital do estado. 23 graus de temperatura, trânsito intenso para quem deixa a ilha via ponte Colombo Salles em direção à via expressa continental e a bairros da área continental e municípios da região metropolitana e também um movimento intenso para quem chega à ilha via ponte Pedro Ivo Campos. Este é o momento chove fraco aqui na capital neste momento. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. É só acessar, apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela para ficar bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.